Olá, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, eu, pastor Wanderson Medeiro, preparei mais um esboço de pregação para você poder usar aí nas suas ministrações. São esboços bem rápido e bem objetivo, contendo apenas 4 tópicos, mais completo, com tema, introdução, contexto histórico, os tópicos e as aplicações, e também uma conclusão. E hoje vamos falar sobre os segredos de José no Egito. Se esse tipo de conteúdo é relevante para você, verifique se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa aquela curtida e deixa nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo e compartilhe esse vídeo para os seus amigos também, que ainda tem dificuldade de preparar os seus esboços. Vamos então diretamente para a tela do nosso computador e você vai acompanhar passo a passo então. Vamos lá então. Indo para a tela do nosso computador, tema: os segredos de José no Egito. O texto base está em Gênesis, capítulo 41, o versículo de número 38, que está escrito assim: E disse Faraó aos seus servos: Acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Esse foi o texto base que eu escolhi, tá? É bom você ler todo o texto. Vamos para uma pequena introdução. José foi um jovem hebreu, vendido como escravo, esquecido numa prisão, mas elevado por Deus ao segundo lugar mais alto do Egito. O que havia de tão especial nele? Por que Faraó, um rei pagão, reconheceu nele algo diferente? A resposta está nesta frase surpreendente, que diz, em quem haja o Espírito de Deus. Nesta mensagem vamos descobrir os segredos que fizeram de José um homem usado por Deus para transformar a história de uma nação e como esses princípios podem transformar nossas vidas hoje. Passando para a introdução, vamos para um pequeno contexto histórico. José era o filho preferido de Jacó, o que gerou ciúmes entre seus irmãos. Foi vendido como escravo aos egípcios, levado à casa de Potifar, depois lançado injustamente na prisão. Mesmo assim, Deus estava com ele. Aos 30 anos, após interpretar o sonho de Faraó, foi elevado ao governador do Egito, em um mundo idólatra. Em um mundo idólatra, o Espírito de Deus em José se destacou de tal maneira que o próprio Faraó o reconheceu. Partindo desse ponto, vamos então para o primeiro tópico que eu coloquei aqui. Ponto de número 1. José era um homem de intimidade com Deus. Está aqui o primeiro segredo que fez José ter êxito ali no Egito, na casa de Potifar, porque ele era um homem de intimidade com Deus. Se você ler depois Gênesis 39, versículo 2 ao 3, você vai ver com mais detalhes sobre isso. José buscava a Deus mesmo em meio à adversidade. Ele não se afastou de Deus na casa de Potifar ou na prisão. Sua intimidade com Deus era contínua, não circunstancial. Deixei aí Salmos 25, versículo 14, para poder estar dentro do contexto sobre intimidade com Deus. Depois você lê aí, vou deixar para você ler, é um desafio para você, tá bom? Qual é a lição? Lição de tudo isso: você não precisa de um púlpito para andar com Deus. Precisa de um coração quebrantado. Mantenha sua devoção viva, mesmo quando ninguém estiver vendo. Veja bem, então, o primeiro segredo de José que fez ele crescer ali no Egito foi ter intimidade com o Criador. José tinha intimidade com Deus. Ou seja, tem pessoas que só têm intimidade com Deus quando ela está em cima do púlpito. Tem pessoas que só têm intimidade com Deus quando ela está dentro da casa do Senhor, exercendo uma função. Não é simplesmente só dentro da casa do Senhor. A intimidade com Deus é na vida cotidiana, fora da igreja, na escola, no trabalho, no nosso dia, No nosso dia cotidiano, ou seja, na nossa rotina de vida, temos que ter essa intimidade com Deus. Sempre estar ligado com o Senhor, vigiando, Se livrando de todo o mal e sempre procurar ali agradar o Senhor. Essa vida de intimidade José tinha com ele. Então, na hora que ele mais precisou, na hora mais difícil, por ele ter essa intimidade com Deus, lá na frente Deus vai honrar a vida de José. Então, eu aprendo com esse primeiro ponto a importância
de termos e manter essa intimidade, essa comunhão com o nosso Deus. Vamos então partindo para o ponto de número 2. 2. José manteve integridade em toda situação. Depois você lê do versículo 7 ao 10 com mais calma aí na sua casa. Depois também lê aí Provérbios capítulo 11, versículo 3. Tudo isso vai se encaixar nessa temática. José preferiu perder uma posição momentânea do que manchar seu relacionamento com Deus. Ele resistiu ao pecado, mesmo em segredo. Olha só, depois você vai ver a história lá da mulher de Potifar, né? Que ela não ia contar para ninguém, não ia contar para o seu esposo se José aceitasse deitar com ela. Mas ele preferiu perder posição, mas não pecar contra Deus. Qual é a lição de tudo isso? A integridade é o que você é. A integridade é o que você é quando ninguém está olhando. Deus honra aqueles que escolhem a fidelidade, mesmo quando isso custa alto. Olha que interessante esse segundo segredo de José que fez ele crescer ali no Egito e Deus honrá-lo como segundo governador do Egito, porque ele manteve a sua integridade em toda situação. Ou seja, a nossa maior demonstração de integridade não é quando as pessoas estão vendo, é quando aquilo é oculto. Por exemplo, sabemos que José ele teve a oportunidade de se deitar com a mulher de Potifar, porque ali era um segredo entre ela e ele. Mesmo assim, ninguém vendo, mas José sabia que Deus estava vendo. E quem tem intimidade com Deus, mantém a sua integridade, independente de qualquer situação. Então, o segredo que nós aprendemos, o segundo segredo, é manter essa integridade em qualquer situação que Deus nos permite ser provado, para provarmos a nossa comunhão e a nossa integridade com Ele. Então, sejamos íntegros diante do Senhor, todo e qualquer momento e em qualquer situação. Lembrando que você pode ampliar a cada tópico aqui. Vamos então para o terceiro ponto. Ponto de número 3. José usou os dons que Deus lhe deu para servir. Depois você lê lá no versículo de número Gênesis 40, versículo 8. Depois também você lê em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Vai se encaixar aí com o selo do apóstolo Pedro. Vou deixar para você ler aí, tá bom? Na prisão, José não ficou amargurado. Ele usou os seus dons para interpretar sonhos e servir outros presos. O dom que Deus lhe deu abriu as portas para a sua promoção. Então, devemos usar o dom que Deus nos deu, independente de qualquer tipo de provação. Qual que é a lição sobre isso? Não enterre seus dons. Mesmo nos lugares mais difíceis, Deus quer usar as suas habilidades para abençoar outros e revelar a sua glória. Então, observe o terceiro segredo de José, mesmo estando na prisão, mesmo tendo sido vendido pelos seus irmãos, por toda a provação, toda a história e contexto que José sofreu, mesmo assim ele não enterrou os seus dons. Ele não deixou de ativar, por assim dizer, usar esses dons que Deus havia lhe dado, dom de interpretações. Mesmo assim, José, ele deixou Deus usar os dons de Deus sobre a vida dele, aonde foi levar ele para o patamar onde ele chegou. Então, qual é a lição que aprendemos? Esse terceiro segredo de José no Egito é usar os dons que Deus deu. Não enterre o seu dom. Não é porque você está numa prova muito grande, numa situação tão difícil, que você vai deixar de usar o dom que Deus te concedeu. Vamos então partir para o quarto e último ponto desse esboço. Ponto de número 4. José teve um espírito excelente e de sabedoria. Depois você lê Gênesis 41, versículo 16. Lê também Daniel, capítulo 6, versículo 3. Tiago 1 e 5. Deixei aí esses livros de concordância aí, para que você possa expandir a sua mensagem, baseado nesse quarto ponto, espírito de sabedoria e de excelência. José não se exaltou, mesmo quando foi chamado diante do rei. Reconheceu que a sabedoria vinha de Deus. Essa humildade o destacou diante de Faraó. Lição: a verdadeira sabedoria não é arrogante, mas submissa ao Espírito de Deus. Quando você reconhece que tudo vem dele, Deus pode te exaltar no tempo certo. Ou seja, a sabedoria em que José tinha, ele sabia que aquilo vinha de Deus, né? Um espírito excelente e de sabedoria vinha da parte do Espírito de Deus sobre a vida de José. Então José ele não se orgulha daquilo. José não
né, não se exalta, né, por assim dizer, por Faraó ficar ali até mesmo admirado por esse talento de interpretar sonhos, aonde Faraó vai honrar José. Mas José sempre foi humilde, reconhecendo que aquela capacidade sobrenatural de interpretar sonhos vinha da parte de Deus. O próprio Faraó reconheceu, né? Quem pode ter o espírito, né, como este jovem tem? Até Faraó reconheceu que Deus era na vida de José. Então, eu aprendo com esse quarto segredo de José é ter um espírito excelente de sabedoria e reconhecendo que esse dom e essa capacitação de interpretar vinha do próprio Deus. Que possamos nunca deixar subir para a nossa cabeça, não ser arrogante por aquilo que Deus nos concedeu. Amém? Da mesma forma, você pode ampliar esse quarto tópico aqui. Vamos então para a conclusão. Faraó viu em José algo raro, o Espírito de Deus. Em um mundo carente de direção, Deus ainda procura pessoas como José, íntimas dele, íntegras, dispostas a servir e cheias de sabedoria. Será que alguém poderia olhar para você e dizer, nele vejo o Espírito de Deus? Permita que o Senhor te forme como formou José no silêncio, na dor, na fidelidade e na presença. O segredo de José não era talento, carisma ou posição, era o Espírito de Deus nele. Esse mesmo Espírito está disponível para nós hoje. Amém? Que Deus abençoe. Faça o bom uso desse esboço bíblico, bem simples, bem objetivo. Nossos esboços aqui no canal é bem objetivo para te ajudar aí a você ter uma noção. E você pode usar isso aqui e ampliar aí no seu sermão. E tenho certeza que Deus, o Espírito de Deus, vai te usar poderosamente. Amém? Deus abençoe. Até o próximo esboço bíblico, claro, se Deus permitir. Um forte abraço e até o próximo vídeo.